E o quarto privilégio que Pedro diz aqui nesse texto é o seguinte: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, propriedade exclusiva aqui nesse texto traz a ideia de uma joia. Mas não é qualquer joia. Era a joia mais valiosa de um rei. A joia era tão valiosa que ele guardava aquela joia com muito zelo, com muito esmero. E ele mostrava aquela joia só para pessoas muito importantes, queridos. Meus irmãos, talvez você chegou aqui nessa noite pensando: será que vale a pena viver essa vida que eu estou vivendo? Ou talvez você chegou aqui pensando: cara, eu acho que a minha existência não tem importância. Será que alguém de fato se importa comigo? Me permita te dizer algo. Somente no Evangelho nós encontramos o nosso verdadeiro valor. Somente no Evangelho nós encontramos o nosso verdadeiro valor. Se você está em Cristo, querido, você é para Deus como uma joia rara, que Deus guarda, que Deus lapida, que Deus transforma. E quando Ele transforma, Ele mostra ao mundo o que Ele pode fazer na vida de um pecador arrependido. Queridos, se você está em Cristo, você não é mais uma simples criatura. Você é filho do Rei Altíssimo. Você é filho do Rei do Universo. Se você está em Cristo, querido, Ele te separa do pecado e Ele purifica a tua alma. Ele alivia a tua dor e Ele te dá força para você suportar a tentação. Se você está em Cristo, querido, você faz parte do povo mais feliz da terra. Você faz parte do povo que Deus separou para si. E Deus mesmo quer se relacionar contigo todos os dias. E Ele quer ter um relacionamento profundo com você, porque você tem livre acesso a Ele através do sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas a pergunta é: será que nós recebemos todos esses privilégios para ficar de boa? Para ficar tranquilo? Ou para ficar um crente, para se tornar um crente SSS? Vocês conhecem o crente SSS? Não, né? Nem eu conhecia. No seminário eu tinha um professor de missões, um americano chamado Gary Linhout. Algumas pessoas conhecem aqui, uma figura, gente. E ele dizia o seguinte: ô rapaz, nós não podemos ser o crente SSS, rapaz. Aí a gente perguntava para ele: Gary, o que é o crente SSS? Ele dizia: ô rapaz, é fácil. O crente SSS é o crente que está salvo, sentado e satisfeito. Esse é o crente SSS. Aí a gente dizia: tá bom, né, Gary? Tá bom. Queridos, de fato, Deus não nos deu esse privilégio para a gente se tornar o crente SSS. Esse privilégio deve gerar no nosso coração uma responsabilidade para com Deus. E agora eu chego aqui no segundo aspecto que envolve essa bênção que Deus concedeu à igreja. E o segundo aspecto que envolve a bênção de Deus concedida à igreja é a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, queridos. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que Pedro, ele descreve a responsabilidade do cristão em duas partes. A primeira parte está no verso 9, na parte B do versículo 9. Pedro diz o seguinte: olha, vocês receberam todos esses privilégios. E na parte B ele diz o seguinte: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, a primeira parte da responsabilidade que Deus concedeu a nós é que nós devemos anunciar as virtudes de Deus. Mas o que são as virtudes de Deus? Nós sabemos que as virtudes de Deus são muitas coisas, né? Mas nesse texto aqui específico, as virtudes de Deus é a obra da salvação. Então, o cristão tem a responsabilidade de dizer que existe um Deus, e esse Deus um dia ele veio ao mundo como um homem, e aqui neste mundo ele viveu de maneira intensa, ele foi humilhado, ele foi morto,
mas ele não permaneceu morto, porque ele ressuscitou. E todos aqueles que creem nele, um dia irão ressuscitar juntamente com Cristo também. Essa é a obra da salvação, queridos. E a obra da salvação, ela envolve também a obra do Espírito Santo na vida do crente. Porque a santificação, queridos, é uma evidência da salvação. E eu vou emprestar mais uma vez, eu aprendo muito com esse homem, emprestar mais uma vez uma expressão do pastor Rogério, que ele disse o seguinte certa vez, que anunciar a obra de Jesus na cruz é pregar aos ouvidos, e anunciar a obra do Espírito Santo é pregar aos olhos. Ou seja, querido, nós, ao pregar a obra do Espírito Santo, devemos testemunhar a esse mundo que nós somos filhos da luz e não das trevas. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade, a primeira parte, né? E a segunda parte dessa responsabilidade está no verso 10. E eu quero ler com vocês o verso 10, que diz o seguinte: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus por isso. Queridos, a segunda parte da responsabilidade do cristão é uma motivação correta. Pedro está dizendo aqui que o cristão ele deve anunciar o Evangelho não por benefício próprio, não por autopromoção, não para dizer que ele é melhor do que alguém, mas ele deve anunciar a obra da salvação por gratidão. Por que gratidão? Porque existiu um dia que nós não éramos filhos de Deus. Pelo contrário, existiu um dia que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, o cristão, ele deve dizer a todos aqueles que estão vivendo debaixo do pecado, que existe um Deus que os ama, e esse Deus quer tirá-los do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. O cristão ele deve dizer a esse mundo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida em abundância. Esse é o papel do cristão.